Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor, de sabedoria, envolve cada um de nós neste momento, nos trazendo harmonia e paz, para que possamos absorver não só as energias positivas do ambiente que nos acolhe, que foi previamente preparado para nos receber, mas também absorver todo o trabalho da espiritualidade amiga que nos envolve durante toda a palestra. Que possamos também entrar em sintonia para podermos compreender toda a mensagem que vamos ouvir e que vamos conversar hoje. Pedimos, Senhor, que abençoe cada um de nós, agora no propósito de aprender, para podermos nos melhorar a cada dia. Permaneça conosco, ainda uma vez, que assim seja. Hoje nós vamos fugir um pouquinho da obra do Emmanuel. Como eu tinha uma outra palestra de tarde, aí eu pedi para fazer o mesmo tema que eu ia fazer na parte da tarde. Mas é um tema que eu considero de extrema importância, que explica para nós muitas coisas, né, do acontecimento do nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. A gente, às vezes, está passando por algum problema, por alguma turbulência, por alguma dificuldade, e não consegue compreender e, às vezes, fica se julgando vítima das situações, né? Porque, imagina, mas eu sou uma boa pessoa, eu ajudo lá na creche, nos eventos, eu vou lá, ajudo no passe, assisto a palestra pública, não tenho raiva de ninguém. Mas por que eu estou passando por essa dor? Por que eu estou passando por essa provação? Eu acho que a lei de causa e efeito é aquela que vai nos fazer compreender que nós não somos vítimas de nada. E que tudo aquilo que estamos vivenciando, ele tem uma causa, ele tem um princípio, né? Nós não estamos passando por aquela situação boa ou ruim, porque às vezes a situação é boa também e a gente fala, nossa, que bênção, né? Que alegria. E, na verdade, ela é sempre consequência dos nossos atos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa lei. Então, a lei de causa e efeito, ela baseia-se na premissa de que toda ação gera uma reação correspondente. Então, tudo que nós fazemos vai gerar alguma coisa para frente. Meu pai dizia o seguinte, que todo ditado popular, ele sempre tem uma verdade enorme dentro dela. Então, a gente escuta falar que a gente vai colher o que plantou, não é? Então, é mais ou menos essa a premissa. E ela é semelhante à terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação.
Então, a gente tem a lei de causa e efeito, que é muito semelhante à lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela afirma que para todas as forças de ação, surgem forças de reação com intensidade igual, mas sentidos opostos. Então, na lei de causa e efeito, o raciocínio também é o mesmo, só que ela é aplicada aos valores no campo moral e no campo espiritual, e não no campo da física, como nos trazia o Newton, né? Kardec explica que todo efeito tem uma causa. Quer dizer, nada acontece na nossa vida sem que nós tenhamos já provocado de alguma forma aquela situação. Então, todas as situações do nosso dia a dia, elas estão ligadas a elas são uma consequência que estão ligadas a um fato que deu origem àquela situação. Tudo é resultado de ações passadas nessa vida ou em vidas anteriores, tá? Tem relatos que dizem que nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos, na maioria das vezes, na própria existência que nós estamos. 80% das coisas que nós fazemos, nós vamos ter que resgatar aqui mesmo, nessa vida, até o final da nossa existência. A gente acaba carregando em torno de mais ou menos 20% para vidas futuras. O que a gente não pode se esquecer é que nós já tivemos centenas de encarnações, não sei, milhares de encarnações, nós não temos ideia de quantas vezes nós já encarnamos. Claro que nessa existência eu estou harmonizando e reequilibrando coisas que eu fiz na última encarnação. Mas às vezes esses problemas eles vão se acumulando. Por quê? Porque às vezes nós não estamos preparados para aquele resgate naquela existência ou na próxima existência, e esse resgate vai nos acompanhando até que chega o momento em que nós estamos prontos para harmonizar aquilo que nós desequilibramos. Então, aquele ditado que diz que Deus não dá uma cruz maior do que nós podemos carregar, é uma realidade e uma bênção, né, que é a espiritualidade e que Deus permite que aconteça conosco. Quer dizer, não estamos prontos ainda para harmonizar aquele problema, vamos carregar ele mais um pouquinho, até que chegue uma hora que nós vamos estar prontos para ele. A reencarnação é justamente o mecanismo pelo qual a lei de causa e efeito se aplica quando nós carregamos os nossos problemas, os nossos erros, ou as coisas boas que fizemos de uma existência para outra, né? Nós vamos levar isso, né, em encarnações futuras, e a reencarnação é justamente esse mecanismo. E o que é a reencarnação? Todo mundo aqui já sabe, mas vamos na teoria que diz o dicionário, né, espírita. A reencarnação é uma lei da natureza que consiste no retorno do espírito à vida corpórea, tantas vezes quanto necessário, num corpo diferente do que lhe serviu de abrigo na vida anterior. Tantas vezes quanto necessário, para quê? Para a nossa evolução. A finalidade principal de reencarnarmos, e na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, é o nosso progresso, a nossa evolução que é o objetivo da reencarnação. Então, nós reencarnamos para irmos nos melhorando pouco a pouco. Agora, o que gera essa necessidade da reencarnação? Se nós fôssemos espíritos perfeitos, não precisaríamos reencarnar, não é? Não teria necessidade de reencarnar.
Então, como nós temos ainda muitos erros e muitas falhas, nós precisamos da reencarnação que vai nos auxiliar nesse processo de evolução. Então, a reencarnação está diretamente relacionada com a lei de evolução. Então, nós estamos falando de duas leis muito importantes. Uma lei de causa e efeito e a outra a lei de evolução. Uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente que essas leis são leis naturais, são leis, assim, imutáveis. E elas são aplicadas a todas as pessoas, independente de credo, de religião, de raça, se é rico, se é pobre, se é de direita, se é de esquerda, a lei vai se aplicar para todo mundo. Às vezes nós temos a sensação de que as pessoas estão saindo impunes, né? Você vê uma situação acontecendo, você fala, imagina, mas olha lá, né? Não está fazendo absolutamente nada, né? Não está pagando pelo erro que cometeu. Não está pagando nessa existência, nesse momento, mas vai ter que harmonizar. Vai ter que harmonizar. Não tem, a lei é muito clara, né? Ela vai ser igual para todo mundo, independente de qualquer situação. Então, às vezes, nós achamos que nós estamos saindo vitoriosos, né, numa determinada situação, porque saímos impune de um ou de outro problema. Se estava errado, vamos ter que harmonizar. Por isso a importância dessa lei. Porque além de nós compreendermos que nós é que somos os responsáveis por todos os acontecimentos que acontecem na nossa vida. Fato. Então, além disso, ele tenta nos educar moralmente para nós compreendermos que aquilo que eu estiver fazendo agora vai ter reflexo na minha vida futura. Ou nas minhas existências futuras. Ou na minha existência nessa vida mesmo até o final da minha vida. Então, eu vou ter que harmonizar se eu desequilibrar. Agora, eu posso usar isso tanto para o bem, né? E consciente de que também o bem que eu fizer também vai reverter na minha vida, ou simplesmente eu dar de braço e falar, não, só tem uma vida mesmo, né? A gente sabe que não tem só uma vida. Então, as consequências vão surgir no futuro. O Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: todos os espíritos tendem à perfeição. Esse é o nosso destino. Nós vamos chegar à perfeição. E Deus lhes fornece os meios através das provas corporais, mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir em uma única prova. Por quê? Porque ninguém conseguiria evoluir completamente numa única existência. Seria impossível. Como que nós iríamos aprender tudo que nós temos que aprender numa única existência? A gente tem consciência da nossa imaturidade e da dificuldade que é, porque são milhões e milhões de coisas e muitas coisas que nós achamos que sabemos, a ciência vai evoluindo, né, e nós vamos percebendo que nós já não sabemos aquilo que nós sabíamos antes, né? Porque a evolução acontece, a evolução está acontecendo à nossa volta no planeta, com as pessoas, com as pesquisas, com as invenções, com todos os projetos que tem. Agora, como que nós teríamos condições de, numa única existência, aprender sobre tudo? Não teríamos. Nem sobre todos os valores morais, toda a importância, né? Porque a gente ainda vive muito na matéria, nós ainda estamos muito voltados para a nossa subsistência, para as nossas necessidades, para o nosso ego, e trabalhar isso é muito difícil.
Não é algo que a gente consegue numa única existência. Mas a misericórdia do Pai nos dá várias existências, porque nós vamos pouco a pouco nos melhorando. Somos espíritos eternos e teremos quantas oportunidades forem necessárias para a nossa evolução. Então, se vou mais rápido ou mais lentamente, vai depender do quê? Do meu livre-arbítrio, não é? Depende de mim. Sou eu que faço as escolhas. É eu que direciono a minha vida. Sou eu que determino o caminho que eu vou seguir. Então, não adianta querer culpar ninguém. Porque a gente tem o hábito, né, de falar, não, mas isso só aconteceu porque fulano, porque a situação, porque a situação do país, porque a lei, porque... Não, gente. Não adianta culpar ninguém. Nós é que somos responsáveis por tudo que nos acontece. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, nos diz assim: pela reencarnação temos oportunidade de retificar os erros e ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem no caminho amanhã. A questão intrínseca que te apoquenta agora, quase sempre é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que em outro tempo se rendiam confiantes ao teu arbítrio. Isso é fato. Quantas vezes a gente escuta, né, o espírita que já tem consciência, já sabe da reencarnação, aí tem uma... tem que trabalhar minha paciência, né, minha tolerância. Nessa existência não, vai ficar para a próxima encarnação. Gente, vou começar agora. Eu sei que tem algumas coisas que são muito difíceis, mas são justamente essas coisas que nós temos que trabalhar e nos esforçar mais para poder melhorar. Nós já sabemos, quando nós identificamos que... E eu estou falando de paciência e tolerância porque eu estou falando de mim, tá? Não estou citando ninguém, não. Eu sou a pessoa que mais precisa trabalhar paciência e tolerância. Mas venho trabalhando ela já de longo tempo. Então, eu sempre fui uma pessoa que reagia com muita facilidade. Não tinha um pingo de tolerância com absolutamente nada. E aí eu tive que ir aprendendo, né? E o Alcides está aqui de prova que eu já melhorei uns 20%. Não dá risada, filho. Mas eu sinto que eu já melhorei. Ele fez positivo. Eu sinto que eu já melhorei, que eu já mudei muito, né? Mas é um esforço constante. A primeira coisa que eu comecei a fazer para poder trabalhar isso é que, assim, eu não podia reagir. Aí o Chico ensinou lá, põe a água na boca, fica com a água na boca, conta até 10. Aí eu fechava a boca, respirava e falava, não, Tatiana, você tem que se controlar. Hoje eu já consigo não reagir imediatamente, mas não significa que eu acalmei o meu coração com a reação. Quem está olhando para mim sabe que eu estou me controlando, porque o sangue vem assim, aquilo vai ficando vermelhão, vai ficando... Mas eu já não reajo mais. Então, para mim, já foi uma vitória enorme. Eu já consigo não reagir. Então, maravilha! A Joana fala que as mudanças na nossa vida, elas são gradativas, que ninguém vai decidir, bom, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa paciente e vou conversar com calma, que eu acho tão chique, né, aquelas pessoas que falam devagar, né? Com calma. Não vai ser assim, porque a gente não vai dar grandes saltos na nossa evolução, mas a gente tem que começar. Tem que começar em algum momento. Não adianta falar, vou deixar para a próxima encarnação. Mas você vê quanto tempo depois eu demoro para reencarnar? Quanto tempo vai levar depois até que eu tenha a oportunidade de trabalhar isso novamente? Então, tem que trabalhar agora. Então, o caminho, na verdade, que quem vai dar o tom do caminho que nós vamos percorrer, também somos nós, pelo nosso livre-arbítrio. É nós que vamos definir isso. Kardec explica também que nós podemos perder o nosso livre-arbítrio se nós estivermos com a nossa
inteligência turbada e não formos senhores do nosso pensamento. Nessas circunstâncias, a espiritualidade vai direcionar o nosso caminho. Então, aqui, o destino que eventualmente é traçado vai sendo monitorado pela espiritualidade e é o que nós chamamos de uma reencarnação compulsória, né? Então, a pessoa reencarna sem planejamento dela. O planejamento vem da espiritualidade para que ele reencarne em condições que possa resgatar alguma coisa ou algum fato, algum acontecimento. Ele explica ainda que muitas vezes essas turbações de consciência constituem uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer num corpo de um idiota ou déspota, no de um escravo, de um mal rico, no de um mendigo. Então, sempre a reação, né, de acordo com aquilo que nós promovemos. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. E aí está a ação da matéria, né? Então, a nossa evolução, ela vai acontecendo à medida que nós vamos tendo essas vivências reencarnatórias e vamos passando pelos processos de aprendizado dessa existência. As dores, as fobias, as inclinações morais da vida atual são consequência direta das escolhas, dos abusos e falhas cometidos nessa ou em encarnações anteriores. O importante é assim, quando nós estamos passando por uma provação, né, por uma dor, um constrangimento, uma situação difícil, é sempre bacana se nós conseguirmos fazer uma análise do que pode ter provocado aquela situação. Às vezes a gente consegue identificar muito rapidamente o que você tem que mudar, né? É um questionamento interno para a nossa consciência, você começar a parar e falar o que eu preciso mudar, o que essa doença está me pedindo. E às vezes nós conseguimos compreender quais são as mudanças de comportamento que nós temos que fazer. É uma questão de orar, pedir, meditar e avaliar, né, o que pode estar pedindo aquela doença. No livro Depois da Tempestade, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, nós encontramos a seguinte colocação: ninguém foge à vida sem se surpreender com ela mais adiante. Então não adianta a gente fugir, vamos ter que nos encontrar com ela novamente. Pessoa alguma se evade a responsabilidade sem que se veja defrontada pelos problemas criados à frente. A vida física se organiza mediante as consequências dos atos pretéritos, transformados em presídios de dor ou paisagem de liberdade. Então, não adianta fugir ou tentar fugir da prova que está na nossa frente. A gente vai ter que harmonizar em algum momento. Podemos fugir dessa existência. Na próxima existência, a gente vai ter um momento que nós vamos ter que encarar aquela situação. O livro mais indicado para a gente entender muito bem essa questão da lei de ação e reação é o livro Ação e Reação, né? Psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, publicado em 1957. Ele é um guia maravilhoso, né, que nos dá um embasamento muito bom para compreendermos a lei de ação e reação. André Luiz, ele estuda nesse livro vários casos, né, reais de espíritos que sofrem e as consequências dos seus atos, né, passados, e ele vai colocando a importância da justiça divina e chega à conclusão assim, que a justiça divina ela não castiga, ela educa. Quando nós falamos que esse processo de ação e reação, e que são consequências dos nossos atos, e que nós vamos reencarnando, e a cada encarnação nós vamos aprendendo um pouco mais, na verdade nós estamos sendo
educados. Esta é a finalidade primordial, né? Então, não é que nós estamos sendo castigados pelo erro que cometemos. Nós estamos sendo educados para que possamos continuar esse processo evolutivo. No livro fica muito claro que cada pensamento, cada palavra e ação ficará gravado no nosso perispírito. Todos têm clareza do que é o perispírito? O perispírito, na verdade, é o corpo espiritual ou o envoltório fluídico que liga o espírito imortal ao corpo físico. Então, é como se nós temos aqui o corpo físico, temos o nosso espírito aqui do lado, é como se o perispírito fizesse essa conexão entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Seria o nosso corpo espiritual, né? No perispírito ficam gravadas todas as nossas ações, boas ou más. Ele vai ficar registrado nesse perispírito. Então, é através do perispírito que eu carrego essas necessidades de harmonização que nós vamos ter em vidas futuras. Eu vou carregar através do meu perispírito. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Eu sou uma ex-fumante. Tá? Já faz mais de 30 anos que eu parei de fumar. Mas o dano que eu causei para o meu pulmão pode estar registrado no meu perispírito ainda, tá certo? Eu posso, então, até o final da minha existência, eventualmente, ter um problema de câncer de pulmão, de enfisema, alguma coisa nesse sentido, provocado por quê? Porque eu provoquei um dano no meu corpo físico. O corpo que me foi dado para essa existência, para que eu pudesse passar pelo período de aprendizado aqui. Usei de forma indevida, pode acontecer uma situação como essa. Em contrapartida, tenho consciência de que prejudiquei o meu corpo físico, tá certo? Esse registro está aqui no meu perispírito. Mas, sempre que eu tenho oportunidade hoje, eu falo para as pessoas como foi que eu parei de fumar, né? Que eu usei o mesmo método dos alcoólatras anônimos e que eu acordei de manhã e falei, hoje eu vou ficar sem fumar. E foi muito bacana. Eu levei uns 3, 4 meses para poder jogar o maço de cigarro fora. Mas foi assim, um dia de cada vez. Eu acordava de manhã e falava, hoje eu vou ficar sem fumar. E às vezes, muitas vezes, eu tenho a oportunidade de falar desse método e tentar ajudar a pessoa a parar de fumar, certo? Com certeza, o registro que eu provoquei no meu perispírito de ter fumado ficou lá, né? No meu pulmão, uma marquinha lá daquilo que eu provoquei. Cada vez que eu estou explicando para um e para outro, e eu, como tenho consciência disso, eu explico para o máximo de pessoas possíveis. Cada vez, o que eu estou fazendo? Eu estou amenizando um pouquinho dessa marca que ficou no meu perispírito. Eventualmente, pode ser que eu chegue até o final dessa existência e não tenha problema nenhum. Ou que sobre lá um pouquinho de falta de ar no final, ou coisa nesse sentido. Então, a minha esperança é essa. Mas, então, eu tenho o registro no perispírito de um dano que eu provoquei e eu posso tentar trabalhar para que essa marca que eu tenho possa ir aos poucos se diminuindo ou reduzindo. Tá? André Luiz deixa claro que o amor cobre uma multidão de pecados. Se você deve 100, mas trabalha e acumula 80 em créditos de caridade, a sua cobrança final será apenas 20, vindo de forma muito mais suave. É isso que eu estou falando, de tentar harmonizar um pouquinho, falando da forma como eu parei de fumar. Tá? Tem um episódio narrado por Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, que conta a história de Saturnino Pereira. Não sei se vocês já conhecem a história, mas ele sofre um acidente na fábrica onde trabalhava e perde o dedinho, né? E aí era uma ótima pessoa, uma pessoa assim muito dedicada, ajudava todo mundo, então era uma ótima pessoa. E ele era um trabalhador espírita. Quando ele retornou do acidente que ele teve na máquina, ele
pôde receber a informação de que, na verdade, em outra existência, ele tinha sido um sitiante e que ele tinha mandado moer o braço de um escravo por causa de um erro cometido. Então, enquanto ele estava na erraticidade, ele pediu, foi combinado que, quando chegasse numa determinada etapa da vida dele, ele passaria por esse acidente numa máquina e teria o braço dele amputado. Só que assim, foi uma pessoa muito boa nessa existência e a espiritualidade, então, explicou para ele que ele foi diminuindo, né, o karma que ele tinha, aquilo que ele tinha para harmonizar. E sobrou só um dedinho, né, para ser amputado. Se tivesse feito um pouquinho mais, né, às vezes poderia ter acabado antes com a dor. Então, é como se nós tivéssemos, conforme explicou André Luiz, uma contabilidade no nosso perispírito, né? Então, é uma contabilidade assim, que eu fiz errado, acumulei 10. Aí eu fui lá, ajudei o outro, consegui pagar 5, ficou só 5. Aí eu acumulei mais 20 com outra coisa errada que eu estou fazendo. Aí eu faço uma outra coisa boa. Então, essa contabilidade vai acontecendo na nossa existência e vai acontecendo nas existências futuras, né? Não é algo... faz parte da lei, tá? A lei é desse jeito, não é... O fato é que não há um destino transcendente que nos arraste, né, para aquele turbilhão, independente daquilo que nós fizermos. Pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos também harmonizar os erros que nós cometemos e podemos, eventualmente, estar reduzindo a dor e o sofrimento que, eventualmente, a gente possa ter. Tá? O destino, ele existe, sim, mas ele é aquele que nós construímos. Somos nós que vamos construir a nossa existência. Continuando com o livro Ação e Reação, ele destaca as diferentes formas de como a lei de causa e efeito opera na reencarnação. Então, como acontece isso? Então, um dos pontos é a expiação, que é o resgate compulsório e doloroso. O espírito reencarna sofrendo na própria pele o mal que causou ao outro. Por exemplo, quem tirou a visão de alguém no passado pode nascer cego para poder valorizar e reeducar esse sentido. Pode ser também por prova. A prova é um teste de resistência moral. O espírito escolhe passar por uma dificuldade. Exemplo, por pobreza, tentações, para provar a si mesmo e a espiritualidade que mudou e que está fortalecida. Então, aonde eu tinha um problema, então eu escolho passar por uma prova para poder compreender se eu efetivamente eliminei aquele dano moral do meu espírito, né? E a outra forma é a retificação pelo amor. É a escolha ideal, né, que nós devemos fazer. Em vez de sofrer uma dor, o espírito dedica sua vida a curar a dor dos outros. Um exemplo, um antigo médico que fazia abortos criminosos reencarna como um pediatra abnegado que salva vidas carentes. Recentemente, nós tivemos um episódio na nossa reunião mediúnica semelhante a este que ele dá exemplo, né, no texto. Nós recebemos um espírito que tinha sido médico em encarnação anterior e tinha provocado vários abortos. Foi uma comunicação muito difícil, né, porque a hora que ele chegou, ele negava completamente que ele tivesse qualquer tipo de culpa. Então, ele dizia que quem era culpado é quem tinha solicitado para ele para provocar o aborto. Que eram as pessoas que tinham pedido, que ele só tinha feito aquilo por dinheiro, que aquilo, na verdade, não significava nada. Mas, à medida que nós fomos conversando, a gente foi percebendo que, na verdade, ele usava essa desculpa como se fosse uma fuga, porque ele tinha noção do erro que tinha cometido. Ele sabia exatamente qual era o problema e que ele ia ter que harmonizar de alguma forma. E assim, foi difícil, foi uma comunicação difícil,
mas num determinado momento veio a inspiração de falar para ele que ele tinha dois caminhos pela frente, né? Ele poderia continuar negando e em determinado momento ele teria que ter uma reencarnação compulsória. Ia ter que harmonizar aquilo que ele tinha desequilibrado. Mas que ele tinha um outro caminho, que era compreender que realmente ele tinha errado, mas que ele tinha a possibilidade de resgatar aquela situação. Que ele poderia ajudar os espíritos que ele havia prejudicado e que não tinha deixado reencarnar. E foi muito bonito, assim, que na sequência, né, quando terminou a comunicação, a médium que fez o atendimento disse que nesse momento ele teve a oportunidade de vislumbrar um local muito bonito e que com várias crianças e que ele percebeu que ele poderia ajudar aquelas crianças. E aí, então, ele chorou, foi resgatado, graças a Deus foi encaminhado, mas assim, vislumbrando que ele poderia harmonizar o que ele tinha desequilibrado pelo amor, né? Quer dizer, nós temos a oportunidade, todos nós podemos reequilibrar aquilo que a gente desequilibrou pelo amor. O amor realmente cobre um caminhão de pecados, é o caminho que a gente tem pela frente, tá? Importante nós não nos esquecermos que tudo que fazemos contra o próximo, nós fazemos em primeiro lugar contra nós mesmos. A gente acha que a gente está prejudicando o outro, mas somos nós que vamos sofrer as consequências disso no futuro. Então, por mais que pareça que aquela atitude é necessária, por mais que pareça que precisamos ter aquele comportamento, a gente vai, se eventualmente nós pararmos 2 segundos para pensar e de alguma forma nós estamos prejudicando alguém de alguma forma, nós vamos ter que harmonizar aquilo, nós vamos ter que equilibrar aquilo. Se eu estou provocando alguma coisa contra mim mesmo, eu vou ter que harmonizar, eu vou ter que reequilibrar. O passado determina o nosso ponto de partida atual, mas o nosso livre-arbítrio hoje determina o nosso ponto de chegada no futuro. O ontem é imutável, mas o amanhã é uma folha em branco e a gente pode começar a escrever a partir de agora. Chico ensinava que não existe apenas o débito. O bem praticado gera bônus espirituais, paz e auxílios multiplicados na hora da nossa própria necessidade. E que o remédio para suavizar os efeitos pesados do passado é a mudança de conduta no presente, amando e servindo ao próximo. Esse é o ponto principal. Na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo que fala sobre o Código Penal da Vida Futura, ele também traz muitos esclarecimentos sobre esse tema. Então, quem tiver interesse, nós temos aí o livro Ação e Reação, do Chico, André Luiz, e o livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, que traz muita informação. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos vai abordar em vários momentos a mesma situação. A gente escuta a lei de causa e efeito em quase todas as questões do livro, tá? Então, o Céu e o Inferno diz o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, tudo que nós fazemos vai, de alguma forma, reverter para nós. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se o não for a uma existência, será na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, não é porque a gente terminou essa existência que acabou. Não. Nós temos outra e vamos continuar. Uma vai se conectando com a outra no nosso aprendizado, na nossa evolução e nos nossos merecimentos e não merecimentos em todas as existências. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas. É muito importante a gente ter isso em mente, que
Não existe regra para a forma como nós vamos ter que harmonizar aquilo que a gente desequilibrou, tá? Ah, não é? Então, ele trouxe alguns exemplos aqui, né? Eu deixei uma outra pessoa cega, eu vou ter que ficar cego também para poder harmonizar. Não, pode ser de outra forma. Eu vou ter que harmonizar, mas ele não tem um padrão, uma regra pré-determinada. Ela vai acontecer de acordo com as circunstâncias que tiver à nossa volta. As responsabilidades das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Às vezes a gente vê algumas religiões falando que nós estamos pagando pelo erro dos nossos antepassados, né? Só se os antepassados formos nós mesmos, tá certo? Tá? Nós não estamos pagando pelo erro de ninguém. Então, nós podemos estar pagando pelo erro do antepassado, mas o antepassado éramos nós, não era outra pessoa, tá certo? Então, ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem. Quer provocando-os pelo exemplo, quer não impedindo quando poderia ter feito. Tá? O Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 pontos principais. O sofrimento é inerente à imperfeição, vamos ter que passar por ele. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promonada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis, assim a moléstia por os excessos e a ociosidade na assédio. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por meio da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras. Tá? Emmanuel, no capítulo Fatalidade e Livre-Arbítrio, do livro Nascer e Renascer, nos diz o seguinte: geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade, em vários momentos da nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pela qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo oferece. Finalizando, mais um trechinho de Emmanuel do livro Justiça Divina. O Criador engendrou as criaturas para que todas elas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes. Sendo justiça, determinou que cada espírito possuísse vontade e razão. Assim, ninguém é vítima senão de si mesmo. Cada qual se adianta ou se atrasa conforme prefira, no curso das incontáveis existências. O livre-arbítrio vigora amplamente no universo. Apenas é necessário arcar com as consequências das próprias opções. Sua vida, aqui e além, será sempre o que você quiser. E aí, eu lembrei da música do Ivan Lins, sempre que a gente pensa, né? Depende de nós, né? Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito. Apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Então, só depende de nós. O caminho está aí, está à frente, é possível e a gente pode abraçar essa responsabilidade. Eu acho que a gente tem condições de entender que o caminho que nós vamos seguir tem que ser o caminho que nós vamos colher no futuro. Então, vamos plantar o bem, vamos plantar o bom, vamos plantar o belo, né? Vamos plantar o aprendizado, vamos plantar o amor. Isso tudo que a gente tem que plantar. Né? Aquilo que Jesus nos ensinou aí há mais de 2000 anos e que a gente ainda está penando um pouquinho para entender o caminho que a gente tem que seguir. Né? Vamos orar.
Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de aprendizado e principalmente das energias benditas que envolvem todo o nosso ambiente. As boas energias que nos auxiliam, que nos amparam, que elas possam se multiplicar, que possamos nos unir com um único pensamento de amor, de luz, de paz, entrando em sintonia com essa energia tão boa que nos envolve. Que as bênçãos que vêm do alto possam envolver cada um de nós. E que o nosso coração possa se expandir com boas energias, para poder levar essas energias a todos aqueles que deixaram o seu nome na nossa caixinha de vibração, a todos os nossos familiares que deixamos em nossos lares, todos os nossos amigos, a todos aqueles que se encontram pelas ruas, desamparados, a todos aqueles que ainda não encontraram o caminho a seguir. Que cada um de nós compreenda a responsabilidade que tem diante da vida. E que toda vez que nos melhoramos, que mudamos a nossa rota, que mudamos o nosso caminho, nós também seremos exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Que também serão impactados pela nossa mudança e poderão também iniciar um novo projeto. Amar o bom, amar o belo, amar ao próximo, amar a nossa vida e a nossa existência como uma bênção divina e uma oportunidade de refazer, de recomeçar, de novas oportunidades. Para que possamos pouco a pouco irmos nos melhorando. Uma jornada que é longa, com certeza, mas que com certeza também é uma jornada onde não estamos em nenhum momento desamparados. Em nenhum momento estamos sozinhos, porque Jesus guia os nossos passos. Guia com o amor infinito que Ele deixou para que cada um de nós pudesse seguir. Abençoa-nos, Senhor, agora, no propósito de nos melhorarmos. De amanhã, sermos melhor do que hoje. E assim sucessivamente a cada dia. Fica conosco ainda uma vez. Que assim seja, e graças a Deus.